E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou começando de volta, ao podcast Hora da Fofoca Biológica e trago um convidado muito legal, que é conhecido como o e-biólogo pelo Instagram, e também pelo Nuno. E aí, gente, tudo bem? Agradeço muito a Grace pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre um dos animais mais fantásticos do reino animal, os crocodilianos. Como é que surgiu a sua paixão por biologia? Eu sempre gostei muito da natureza, gostei muito de animais, sempre gostei muito de estar no meio da natureza. Então, eu venho de uma cidade de interior de São Paulo e tive a possibilidade de viver em meio à natureza. E então, eu queria trabalhar com nesse meio, né? Então eu não conhecia a profissão biólogo, eu tinha muitas inspirações, como seja Rangel, essa galera da biologia mais clássica, e daí que eu fui conhecer a área, comecei a fazer a faculdade, e fui trabalhando com aves, com peixes, até que eu me encontrei trabalhando com répteis, e me encontrei na biologia. E realmente era a profissão que eu sempre sonhei. Atualmente você está estudando doutorado? Sim, atualmente eu faço doutorado, eu faço pesquisa com crocodilianos desde a minha faculdade. Desde 2017 eu venho fazendo pesquisa com jacarés, trabalhei com jacaré de tipo amarelo em São Paulo, e aí no mestrado eu trabalhei com o jacaré-paguá, que é um crocodiliano pequeno, assim, se comparado com outros que tem no Brasil, e agora no doutorado trabalho com o jacaré do Pantanal. Então a minha linha de pesquisa são os crocodilianos do Brasil. Como é que você, assim, deu início e falou assim, eu vou estudar sobre cúculiformes? Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria trabalhar com arara. Eu sempre gostei muito de psitacídeos, sempre achei animais muito inteligentes. E só que tinha um problema, não tinha arara na minha região, né? Não, pelo menos na parte onde eu morava não tinha. E daí eu fui procurando áreas para conhecer mais. Trabalhei com peixe, trabalhei com plantas na área da botânica, mas ainda não era alguma coisa que tinha me chamado muita atenção. Daí eu pensei, poxa, talvez eu queira trabalhar com os quelônios, talvez trabalhar com tartarugas, né, de água doce. Eu fui conversar com uma professora, ela trabalhava com peixes nessa época, e daí ela falou que tinha feito os arrastões, estudos nas lagoas, nunca tinha visto os cágados lá, mas tinha jacaré. E nisso tinha acabado de chegar um professor, um herpetólogo na faculdade, e ela falou assim, por que você não conversa com o professor novo que está aqui, que vai que vocês trabalham com jacaré? E daí eu fui conversar com ele gostou muito da ideia, começamos a trabalhar junto. E assim, a primeira vez que eu peguei o jacaré, a primeira vez que eu vi um jacaré foi amor à primeira vista e não parei mais. E assim, qual a diferença entre jacaré e crocodilo para o pessoal entender? Bom, hoje a gente tem 28 espécies de crocodilianos no mundo, né? E quando eu digo crocodilianos, eu trago o gavial, os jacarés, os crocodilos. E a galera sempre fala que é em relação ao tamanho. Ah, se é muito grande, é crocodilo, mas isso não é uma regra que a gente deve seguir, porque não funciona. Por exemplo, a gente tem o jacaré-açu que chega a 6 metros, que é muito grande. A gente tem o crocodilo, eu não vou lembrar qual que é, se é o crocodilo anão, que ele chega até 2 metros. Então não é uma regra que a gente pode considerar. Para a gente bater o martelo para facilitar, tem duas formas. Uma, que é um pouco mais complicado, é a gente contando as placas que tem nessa região da nuca dos crocodilianos. Então é possível a gente ver o número de fileiras, o número de escamas que tem, a gente consegue diferenciar assim. Ou uma forma também, eu não sou especialista em crocodilianos, mas eu queria tentar entender como funciona. O gavial, a gente tem uma espécie de gavial hoje, que é aquele crocodiliano que tem um focinho bem estreito, que é exatamente para pegar peixe. Já os crocodilos, quando a gente vê eles com boca fechada, a gente vai ver tanto a dentição da mandíbula superior quanto a mandíbula inferior. Já os jacarés e os aligatores, quando ele fecha a boca, a gente vai ver mais a dentição de cima aparecendo. Entendeu? Aí, tá vendo o jacaré aqui de cima? Tá vendo quando ele Uhum, fecha a boca, a gente vê tanto a mais a dentição da mandíbula superior? uhum. Olha do crocodilo como é diferente. A gente vê ambos as edições. Já o Gavial, ele é bem clássico, é aquele focinho, aquele rosto bem afunilado. E uma coisa que é legal que a galera sempre pergunta é se existe uma relação entre espécies e a mandíbula deles, né? Uma coisa legal que eu sempre falo pra galera é que
A boca do animal, pelo menos dos crocodilianos, está relacionada ao que ele come. Os gaviais se alimentam principalmente de peixes. É por isso que eles têm esse focinho bem afundilado, que auxilia. É muito interessante, porque as aves também é a mesma coisa. Para cada bico tem a diferenciação na alimentação. Sim, sim, isso é bem legal. Você tem alguma fofoca sobre esses animais? Olha, fofoca? Deixa eu ver o que eu posso dizer de fofoca deles para vocês. O jacaré do Pantanal, que é um bicho que eu trabalho atualmente, assim, todos os jacarés têm curiosidades muito legais em si, Uhum. mas o jacaré do Pantanal, vou puxar a sardinha para os animais aqui do Pantanal. Atualmente eu moro no Mato Grosso do Sul, tá? Pra Ai, que legal. se encontrar aí onde eu tô. Uhum. Mas eu trabalho com o jacaré do Pantanal. Ele é um dos animais que, quando o Pantanal seca, eles começam a sair em fila indiana. Então, você vai pro Pantanal e você vê um jacaré atrás do outro andando em fila indiana, Uhum. procurando lagoas. Isso é uma curiosidade bem legal, que a gente pode falar que é uma fofoca muito legal. E uma coisa que eu posso dar já um spoiler é que provavelmente eles têm um sotaque, né? Isso é uma fofoca, que é uma das coisas que eu estou estudando no momento do doutorado, é a comunicação dos jacarés, né? A gente sabe Uhum. muito pouco e muito básico sobre as comunicações. Então, minha pesquisa de doutorado é entender como esses animais comunicam e tentar meio que descrever o que eles estão conversando. Como é que você faz esse registro? Eu instalo vários gravadores no Pantanal. E esses gravadores são gravadores autônomos, eles ficam gravando por 24 horas. E eu coleto esses sons, depois eu fico analisando o horário onde eles mais localizam. Daí eu pego esses sons que eles fazem, depois eu meio como se eu tivesse selecionado esse som e estivesse pegando todas as características sonoras. Então a gente vai volta lá naquelas aulas de física, né? As ondas, frequência, e descrevo esses sons. Ah, que legal. E como é que você foi parar aí no Pantanal? Como eu vim parar pra cá? Então, quando eu comecei a fazer. Eu, até então, no começo, eu não pensava em seguir tanta área acadêmica, sabe? Eu sempre gostei muito da biologia, mas nunca imaginei seguir na área acadêmica. Eu lembro que eu gostava muito de trabalhar com jacarés. Conheci um professor aqui, na época era da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Conversei com ele sobre a possibilidade de fazer o mestrado, mas até então ele não tinha vaga. Eu acabei esquecendo essa ideia. Daí no final de 2021 ele mandou um e-mail para mim falando: Nuno, e aí? Quer vir trabalhar com jacarés aqui? Bora Uhum. pesquisar os bichos daqui? Daí eu falei: bora. Daí eu passei no mestrado aqui, vim para cá, gostei muito do Pantanal, me apaixonei por esse bioma, me apaixonei pela fauna do Pantanal e não voltei mais para São Paulo, fiquei por aqui. Ah, que legal. E o que você diria para o povo sobre estudar essa área? É difícil? Você diz em relação à herpetofauna, aos crocodilianos? Uhum. É? Bom, pegando esse lado dos crocodilianos, não é difícil, não é difícil. É aquilo, né? Você acaba tendo que estudar bastante, estudar muito sobre o grupo que você está estudando, mas isso é legal, né? Você vai aprender muito sobre esses animais. E as pessoas têm uma visão muito difícil, a ciência é uma coisa muito difícil, muito complicada, mas não é, ela é bem simples. E quando você estuda, você pesquisa alguma coisa que você gosta, se torna algo muito simples e algo muito Uhum. tranquilo de se fazer. Então é bem legal. A dica que eu dou é, se você tem vontade de entrar na área da pesquisa, é de bronca, vai embora, é legal, vai curtir. Uhum. E como é que é estar em campo? Suas experiências? Estar em campo? Bom, eu gosto muito de estar em campo, mas eu acho que cada bioma é um bioma muito diferente, então é, como que eu posso explicar? São sensações diferentes. Por exemplo, o Pantanal tem uma fauna muito peculiar dela. Você chega, você vê um cervo do Pantanal, um animal muito grande. Você vê uma onça pintada, por exemplo, na natureza. Eu gosto muito dessa pegada de você ir para a natureza e você ver os animais. Assim, eu gosto muito de zoológico, gosto muito, eu acho muito massa os trabalhos zoológicos, mas eu gosto também de ver os animais de vida livre. Então, eu gosto de ir lá ver uma onça pintada lá na natureza, ver ela caçando. Então, eu acho que são muitos sentimentos, são sentimentos muito legais. De você estar em campo e você ver uma onça pintada, você ver centenas de jacarés. Acho que gosto muito disso. E como é que foi seu mestrado? O estudo? No meu mestrado, eu trabalhei também com jacaré. Eu trabalhei com o menor jacaré do Brasil, que chama jacaré paguá, nome científico de Paleosucos fulvibrosos. Eu acho que eu até tenho uma foto dele aqui, deixa Uhum. eu mostrar pra você como que ele é. É esse carinha aqui, ó. Eu trabalhei estudando a população de animais, como eles estavam distribuídos em rios, né?
Então, eu queria entender se eles tinham alguma preferência, se eles ocupavam lugares mais alagados, lugares com mais vegetação na beira do rio. Aqui, aqui. É esse carinha aqui, ó. Vê se aparece. Apareceu? Uhum, Esse aqui é o Paleosucos salpebrosus. Por que Paleosucos salpebrosus? Se a gente aproximar bem do olho dele, tá vendo que tem como se fosse uma pálpebra aqui bem em cima? sim. Isso aqui é uma estrutura óssea, por isso que é palpebrose. Esse pálpebra vem de pálpebra e ossos de osso, de pálpebra óssea. E ele é bem legal que ele tem umas escamas bem mais afiadas, tá vendo? Uhum. Parece um mini dragão. É muito tranquilo trabalhar com esses animais, é bem legal. E qual é a dieta? Ah, eles comem peixe, o que tiver fácil para eles estão comendo. Os crocodilianos, eles possuem duas alimentações durante a fase de vida, né? Quando eles são juvenis eles comem inseto, comem pequenos peixes, e conforme eles vão crescendo, eles vão pegando presas maiores. Você tem alguma história engraçada de campo? Algo que você, tipo, aconteceu, você ficou com medo, mas depois pensou, poxa, Eu acho passou. que uma das coisas mais legais de fazer campo do Pantanal é você estar em um bioma que tem muita onça, por exemplo. Uhum, Então, já aconteceu várias vezes de eu estar em campo, a gente escuta a onça esturrando lá do fundo, e daí quando você volta, você vê a sua pegada da sua bota e uhum. você vê a pegada da onça em cima da sua pegada, ou seja, ela passou atrás de você, ela sabe que você tá lá, dá aquele frio na barriga, né? Mas é uma sensação muito legal. Fora isso, nunca tive problema com onça. Agora, vespa, eu acho que o animal que dá mais trabalho para biólogo em campo é vespa, abelha, esses são os animais que dá mais trabalho mesmo. Quais características tornam esse grupo tão bem-sucedido ao longo de milhões de anos? Os crocodilianos sempre foram animais topo de cadeia, né? Sempre foram predadores de topo. As características morfológicas, fisiológicas desses animais permitiram que eles conseguissem sobreviver em lugares muito complicados, podemos chamar assim, locais muito complicados. Hoje a gente sabe que existem mais espécies extintas de crocodilianos do que vivas, como eu disse. Hoje a gente tem 28 espécies vivas. Antigamente tinha mais de 100. Só do grupo dos gaviais tinham muitos, muitos. E tinham animais com hábitos mais terrestres, tinham animais com hábitos mais aquáticos. A gente tinha o Porosaurus brasiliensis, por exemplo, que era um crocodiliano de 12 metros. Então, existiram animais muito maiores, que ao decorrer do tempo foram diminuindo de tamanho, mas que a gente tem um grupo relictual, ainda um grupo que a gente já pode chamar de grupo relíquia, né? Que é um grupo de animais que mudou muito pouco aos milhões de anos. Então, o que dá sucesso para eles é por serem animais muito resilientes, né? Serem animais que toleram grandes diferenças em seu habitat Uhum. e que conseguem se adequar bem dependendo do lugar que ele está. Lá vem uma pergunta difícil. É, por que eles eram grandão naquele tempo, como Purosaurus, por exemplo, e agora eles ficaram menorzinhos? Se a gente pegar os crocodilos em geral, não só os crocodilianos, mas como toda a fauna naquela época, é, a atmosfera daquela época, a alimentação daquela época, toda a característica ambiental daquela época favorecia que os animais fossem maiores, certo? Isso explica porque os crocodilianos também eram muito grandes. Só que nem todos, né? Tinham animais muito pequenos também, né? Qual é o maior mito sobre os crocodilos? Eles atacam sempre? E quais são os motivos? O maior mito. O maior mito, na verdade, é esse, né? Crocodilianos são animais perigosos, sempre vão atacar. São animais que vão, se você entrar na água com eles, vão te atacar. Isso é mito, tá? Lembra que são animais topo de cadeia, certo? Vamos pegar o exemplo de jacaré? Jacaré é um animal muito curioso. Se você chega perto da água e começa a bater com a mão na água, certamente um vai se aproximar, às vezes ele vai chegar muito perto, às vezes vai querer pegar. E lembra, a gente tem um negócio estranho aqui, eu posso ir com a minha mãe e pegar. Uhum, Ele não consegue fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai morder. A forma dele pegar as coisas é mordendo, né? uhum. É, então muita gente tem medo porque são animais muito grandes, né? A gente pensar que pô, é um dinossauro basicamente, né? Mudaram muito pouco. Então a forma do corpo desse animal traz bastante medo e a parte cultural também trouxe.
transformou esse animal num bicho perigoso. Por exemplo, o que a gente tem no Brasil, o folclore? A cuca. A cuca é um jacaré. Ela seria um jacaré do papo amarelo, por exemplo. A gente pega lá as culturas maias, que os crocodilianos da época eram animais que significavam castigos e assim por diante. Então, isso já vem lá de trás, né? Eu não digo nem tanto preconceito com os animais, mas esse medo vem lá de trás. E quando a gente pega num filme, por exemplo, tem vários filmes que mostram crocodilos gigantes que pega a galera, né? E dá esse medo. Mas são animais super tranquilos, são animais muito dóceis de trabalhar. Pensa assim, a gente tem nossos cachorros, né? Cada cachorro tem seu comportamento. Tem os que são mais bonzinhos, tem os pitcher que são mais bravos, gostam de morder. Os jacarés, a mesma coisa. Eu já trabalhei com jacaré do Pantanal que eram muito, muito, muito tranquilos. Tinha um que era mais bravo, tinha um que não gostava tanto. Então eles mudam entre eles, assim, né? Então esse é o mito. Todo crocodiliano é perigoso. Não, não são perigosos. Ah, mas por que ele atacou? Ah, porque foi mexer com os filhotes. Ah, então tem um motivo, né? Ah, porque foi tentar caçar. Ah, existe motivo. Então se eu fosse bater de frente com o mito seria esse, que crocodilianos são perigosos. É claro que tem uns animais, por exemplo, o crocodilo de água salgada, que a gente sabe que ele é um animal mais, mais feroz, né? Ele é um animal mais bruto, mais grande, então ele costuma ser mais feroz comparado com outras espécies, mas é aquilo também, ou está se protegendo, ou tentando caçar, tá bom? O povo também acaba tendo medo do desconhecido, né? Sim, sim. Tem uma. Na época da faculdade a gente dava muita palestra, sempre trazia a filosofia de vamos trocar o medo pelo respeito, e a gente só aprende a perder um pouco esse medo dos animais quando a gente já conhece mais sobre eles, né? Imagina, se você não conhece nada sobre o crocodilo, se você chegar e ver o crocodilo de água salgada que tem 7 metros, você vai ficar assustado. Eu fiquei assustado. Mas quando você entende que ele não é um animal tão feroz assim, né? Você acaba perdendo um pouco o medo. Eu já vi registros no Instagram seu de você Aham. bem pertinho. Sim, são animais super tranquilos, super, super de boa, assim, né? Mas é questão de animal em geral. O povo tem muito medo de cobra e tudo mais, tem que aprender mais a Sim. respeitar e manter a distância. Acho que se a gente fosse considerar a herpetofauna em geral, eu acho que serpentes são os animais mais injustiçados, assim, né? Muita gente tem Uhum, medo deles, né? Ah, que são perigosos, são aquilo. Claramente a gente tem animais, tem cascavel, jararaca, que são animais perigosos, mas uhum. nenhuma cobra vai correr atrás de você, por exemplo, né? Ela vai te proteger, né? Então é aquilo, trocar o medo pelo respeito. Sim, manter a distância. A jararaca, por exemplo, ela só ataca se você se aproximar mesmo. Sim, é bem difícil ter um ataque. A maioria dos ataques é quando a pessoa pisa em cima Uhum. sem perceber que ela estava lá, Tá fazendo uma trilha. fazendo uma trilha. Por isso que ele fala, se vai pra campo, vai pra trilha, usa um calçado fechado, uma bota alta, né? Isso. Qual é o maior desafio da conservação no Brasil? O maior desafio da conservação do Brasil? Bom, existem vários, mas se eu fosse selecionar alguns, seria a falta de fiscalização, né? E isso eu não digo nem tanto culpa dos órgãos ambientais, mas é falta de pessoas trabalhando, né? Se a gente pegar, por exemplo, a quantidade de parques que a gente tem no Brasil e a quantidade de funcionários para esses parques são muito pouco. Então, é pouca gente tentando fazer muita coisa. Então, não dá conta mesmo, né? Acaba sendo mais complicado. Isso em relação à conservação dos parques. Já em relação à conservação da natureza, é também a, a galera. Deixa eu, deixa eu ver como eu explico isso. Mas é a questão também de passar informação também. É muito importante ter esse trabalho de educação ambiental nas escolas, mostrando a importância da fauna, a importância da flora. Por exemplo, você sabe quantas espécies de crocodilianos existem no Brasil hoje? Não. Tem seis. Seis espécies. Então a gente é um dos países que mais tem espécies no mundo. E a gente já não sabe disso, não é uma coisa que a gente aprende, né? Eu vejo a galera falando sobre leão, falando sobre girafa, falando sobre as serpentes que tem lá na África, e a gente esquece que a gente tem uma fauna muito importante do Brasil. A gente esquece que a gente tem um dos maiores mamíferos terrestres, a gente tem a anta, por exemplo. A anta tem aqui na Sim, América, é um animal tão legal, sabe? Então a gente aprender mais, valorizar mais a fauna local, né? Ir sim. atrás, ir conhecer mais a fauna local. Se você parar para pesquisar, tem tantos animais que você nunca ouviu falar na Amazônia. Sim, esse quer ver um exemplo?
Você pega os documentários, eu vejo a galera falando, ai, tem um sapinho colorido lá na Nova Zelândia, um lugar muito bonito. Eu falo, você olha o quintal da sua casa? Deve ter, tenho certeza que vai ter um mais colorido no quintal da sua casa, Uhum. né? O Brasil é o país onde mais tem anfíbios, maior biodiversidade de anfíbios do mundo, né? Tem o flecha azul, né? Tem o flecha azul, na região amazônica. Só dentro desse grupo tem umas 8 espécies. Tem muito bicho legal. Como é que muda a percepção de vilões para protetores do ecossistema? Eu não entendi, poderia repetir? Como mudar a percepção de vilões para protetores do ecossistema? Bom, primeiro, eu acho que a primeira coisa clássica eu falaria: se não tiver natureza, nada que você queira fazer vai dar certo. Eu pego, por exemplo, aqui do Pantanal, a galera reclamando muito sobre é, a fiscalização de não queimar. Eles falam, mas tem que ter gado, tem precisa comer, tudo. Se você não tem natureza, você não vai ter água, né? Então você vai gastar Sim, mais com água, você não vai ter um solo bom. Então, assim, se você quer ter um lugar bom para você viver, um lugar bom para você morar, e um lugar bom para você criar o que você queira criar ou plantar, você tem que cuidar da natureza. Isso é regrinha básica e às vezes a gente esquece disso, né? Eu vejo muito esse problema. A gente esquece que a gente não está no topo da natureza. A gente não faz parte desse meio todo. Então tem que se conservar para conseguir vivendo bem, né? A gente sempre brinca assim, ah, a gente não pode acabar com a natureza. A gente nunca vai acabar com a natureza. Isso não vai acontecer. A gente vai acabar com a gente. A gente pode sumir facinho da Terra. A gente, se a gente some daqui, se a gente sumiu, todo mundo sumiu da face da Terra. O planeta vai continuar. A natureza vai, talvez muitas espécies mudem, né? Como a gente vê na evolução acontecendo sempre, as espécies acabam evoluindo. A gente não vai existir, mas o planeta vai continuar. Então, o fato de a gente se falar, vamos conservar, é para o nosso bem também. É para que a gente continue tendo lugar para morar, um lugar para a gente, nossa espécie continue existindo, né? sim. Eu lembro muito bem de um documentário que eu vi, que em áreas tipo da Amazônia, onde antigamente tinha água, não tem mais por causa do desmatamento. Que eles fizeram as áreas para os gados. Sim. E daí as pessoas falam, ah, mas é para ter mais espaço. Mas aí, beleza, vai ter que gastar com mais água, porque senão não tem mais água onde você cria gato. E aí, como que faz? Exatamente. Né? A gente acaba prejudicando a gente mesmo. Sim. E como é que funciona o monitoramento, a captura, a marcação? Jacarés, Isso. existem diferentes metodologias, né? Mas depende muito com o que você vai trabalhar. Depende muito do qual espécie você vai trabalhar. É, atualmente, meu trabalho de pesquisa não envolve a captura dos animais, por exemplo. Eu só trabalho com áudios, com sons. Então, eu já não tenho a necessidade de ir lá, pegar o animal. No mestrado, eu já tinha que fazer essa captura. Então, eu ia lá, pegava, e como a gente marcava os animais, cortava pedaços das escamas, da cauda e do rabo dos animais, que valiam uma certa numeração. Para quem tem muita curiosidade sobre isso, eu dou uma dica: existe um livro chamado Tratado dos Crocodilianos do Brasil. Neste livro, reuniram vários profissionais, vários pesquisadores, e neste livro tem várias metodologias de como trabalhar com crocodilianos, né? Lá mesmo tem um capítulo onde fala do estado de São Paulo, no qual eu fui um dos autores, falando um pouquinho sobre os trabalhos lá de São Paulo. Então, para quem tem vontade, tanto da área de medicina veterinária quanto da área de biologia, se tem vontade de entender como funcionam essas metodologias, foi criado esse tratado para unir o máximo possível de profissionais para padronizar as metodologias. Então, você vai ver captura por laço, você vai ver como que faz essas marcações, né, cortando pedaços das escamas da cauda do animal. E como é que foi a evolução dos crocodilos? Bom, como eu disse, esses animais eles mudaram muito pouco, né? A gente pode considerar que eles surgiram lá no Cretáceo, 200 milhões de anos atrás. É, existem diferentes hipóteses para como esses animais foram se distribuindo, né, por aí. Mas Uhum. até então a gente já acredita que eles vieram onde hoje seria a África, né? Aí eles foram se distribuindo pelo globo, conforme foi modificando o globo também. É, e como eu disse, são um grupo muito intelectual, mudaram muito pouco, né? Eu acho que a gente está tendo cada vez mais tecnologias auxiliando nas descobertas de novas espécies, né? A gente
tá tendo um avanço muito grande na genética. Então, até mesmo crocodilianos que a gente achava que era uma espécie só, na verdade são várias, né? A gente está tendo, por exemplo, o crocodilo do Nilo, que até então era uma espécie só, hoje são duas, mas pode ser mais de duas espécies. A gente tem um avanço muito grande na paleontologia, né? É, eu acho que você fez um podcast com, eu esqueci o nome dele, Henrique, o Henrique. Ele isso. sempre fala sobre as novas tecnologias que estão surgindo na paleonto. E isso é muito legal. Então, a gente sabe muita coisa legal, mas tem muita coisa para se descobrir ainda. Então, às vezes, Sim. daqui a um ano a gente descobre um novo fóssil que traga uma nova luz de como esses animais se foram se distribuindo, né? Então, isso é muito legal. Muda totalmente a opinião. Pode Sempre mudar teve novas totalmente. pesquisas É, surgindo. sim. Então a gente sempre brinca. Quem trabalha com crocodilianos tem que trabalhar muito com a galera da paleonto, tem que ter bastante de paleontologia, porque a gente trabalha basicamente com dinossauro ainda, né? Uhum. Animais pré-históricos. Um animal pré-histórico. Muda muito pouco. Sim, que legal. E o que você diria pro povo assim que quer estudar crocodilos, jacarés? Se joga, só vai. Estuda bastante, leia bastante sobre os animais. Eu sempre falo isso. Principalmente quem quer seguir na área acadêmica. É, para você escrever algum projeto, leia muito sobre o bicho que você quer trabalhar, né? Entenda como ele funciona. Hoje tem muitos trabalhos mostrando sobre o comportamento de crocodilianos, né? Por exemplo, vou trabalhar com jacaré-açu, leia bastante sobre o jacaré-açu. Vou trabalhar com jacaré de papo amarelo, leia bastante sobre essa espécie. Cada bicho tem um comportamento diferente, né? Cada espécie tem seus diferentes comportamentos. Então leia bastante sobre e se joga. Só vai porque é muito legal. Não querendo puxar a sardinha para quem pro meu lado, que já trabalha com esses bichos, mas assim, é basicamente trabalhar com dinossauros. E como é que você decidiu assim ir para a internet fazer vídeos sobre os animais? Até 2019 eu não era uma pessoa de internet. Eu não era muito fã de internet, não gostava. Eu não usava Instagram, para você ter uma ideia. Era muito pouco. Eu consumia muito o YouTube, eu gostava bastante do YouTube. E eu lembro que eu estava na faculdade, na época. Eu sempre gostei muito de educação ambiental. Então eu dava muita palestra nas escolas, né? E um colega, o Matheus, que faz parte do Rei Biólogo, ele chegou com a ideia, pô, cara, tu vê tanto bicho legal e são bichos que tem aqui na cidade e ninguém sabe que esses bichos existem aqui, a gente devia mostrar mais isso. Então a gente uniu esse meu colega Matheus, unimos o Daniel, que era uma pessoa que já fazia fotografia de vida selvagem na época, e criamos o projeto Rei Biólogo, né? Que até então era para ser algo mais local, mostrando a fauna local que só que em uns 4 anos ele cresceu rápido, assim, né? A gente pode considerar que ele cresceu rápido e não se tornou algo tanto local, se tornou algo mais nacional. Então a gente conseguiu ir para outros lugares gravar os bichos. Isso foi muito legal e foi assim que o Rei Biólogo surgiu, né? O Rei Biólogo surgiu primeiro no YouTube e depois de muita luta, a galera falou: não, vamos levar para o Instagram, porque o Instagram a galera tem mais acesso, e o Rei Biólogo foi pro Instagram. Então hoje o Rei Biólogo ele tá mais no Instagram. Ele tem previsão de voltar pro YouTube, né? Mas a longo prazo, mas hoje ele tá no Instagram. E hoje o Rei Biólogo ele não é só uma página no Instagram, então ele se torna uma empresa, né? A gente pode considerar o Rei Biólogo como uma companhia com várias categorias. Então a gente tem o Rei Biólogo, que é a parte oficial, a gente tem o Rei Biólogo Kids, que é uma página voltada ao público infantil, que é todas as animações são em 2D, é um sapinho apresentando sobre as curiosidades da biologia. A gente tem o Hey Biology Store, que daí, como a gente não tem um feedback financeiro, a gente cria uma loja para vender os produtos. Então a gente vende essas balaclavas para campo, a gente vende os cadernos, assim, por exemplo, sabe? Que Daí legal. tem, e daí, dando um spoiler, a gente tem em breve o lançamento do Hey Biology Science e o outro eu não posso contar ainda, mas tem mais umas categorias a serem lançadas, talvez em 2026, né? E voltando aí a apresentar a natureza em formato de vídeo mesmo. Ir lá para campo, mostrar os bichos, apertar os bichos. E foi assim que surgiu. E como é que é a sua experiência assim estar nas redes sociais, ser educador ambiental? Bom, eu acho que o legal das redes sociais é que você consegue atingir um público muito grande, né? E não e um público de vários lugares do mundo. Isso é muito legal. Eu acho que um dos meus maiores choques quando o primeiro vídeo estourou
foi ver a quantidade de interação das pessoas e às vezes as pessoas vinham com comentários muito chatos, sabe? Alguns comentários. é, E eu ficava, poxa, cara, que chato, né? Ou descendo pau em alguma coisa, ou falando mal do bicho. Toda vez que eu postava alguma serpente, por exemplo, a galera, não, tem que matar esse bicho e assim por diante. Mas a gente aprendeu a lidar, aprendeu como que funcionava, e também isso faz parte da educação ambiental, né? Sim, Então, o legal é você conseguir acesso a um público muito grande e a um acesso do público que não é só da biologia, isso eu acho incrível. E também a gente acaba aprendendo muito, estando nas redes sociais. Por exemplo, eu convivo com uma galera da biologia, então tem coisas para mim que às vezes é normal. Só que alguém não é da biologia, às vezes eu falo uma coisa pra uma pessoa e a pessoa fica, tá, mas não, o que você está falando? Não estou entendendo. Então, esse contato com as redes sociais me permite que venham dúvidas bem legais para a gente tentar responder, né? Tipo, o que é talatose, por exemplo? O que é uma competição intraespecífica, né? E isso é bem legal. Isso é bem legal. sim. Hate sempre existiu e sempre vai existir. Eu também já sofri alguns, mesmo sendo pequenininha. Sim. Mas isso sempre tem, né? Sempre tem. Eu sou da filosofia que é importante a gente fazer aquela média, né? Se você recebe uma crítica, tudo bem. Se essa crítica é construtiva, pega ela. Ela pode ser boa. Se ela é só uma crítica para encher o saco, escuta aqui, solta aqui. E, e se você recebe críticas, é porque seu trabalho está chegando em lugares longe, né? Sim, E isso significa que é muito bom. Isso é importante. Eu sempre falo pra galera, se você recebe só crítica, aí você tem que se policiar. Mas se você recebe uma crítica ou outra, isso sempre vai ter, isso faz parte da vida, né? sim. O importante é ignorar. Eu geralmente ignoro toda crítica. Sim, não compensa. Eu já faço vídeo já há 1 ano e meio, mais ou menos. E tem que continuar. Assim eu falo pra galera, ele tem tanta vontade de começar a fazer vídeo, mas tem vergonha. Eu falei, véi, só começa. Eu demorei 6 meses pra mostrar meu rosto no Rei Biólogo, pra você ter ideia. É? Eu não fui de cara, assim, não fui de começo. Eu demorei, nossa. Primeiro, eu não queria aparecer no Rei Biólogo. Eu nunca quis Uhum. aparecer assim lá atrás. Porque assim, pensa, são 3 pessoas e as 3 pessoas eram muito vergonhosas. Ninguém queria aparecer. Então, basicamente, foi aquela brincadeira de quem tirar o graveto melhor vai ter que dar as caras do Rei Biólogo. E a Uhum. gente pensa assim, pro Rei Biólogo, eu apareci no Rei Biólogo foi muito bom porque quando você vê uma pessoa em uma página, você criar uma maior intimidade com essa página. Porque você, quando você tem lá uma foto, não tem nada, aí você fala com um robô, né? Agora, quando você vê Sim. uma pessoa, é mais legal você ter esse acesso. Então, eu sempre falo pra galera, se você tem vontade, só vai, porque quanto mais gente fazendo trabalho de educação ambiental, fazendo esses projetos de conservação, melhor é para conservação da natureza, né? Quando eu comecei assim, eu falei assim, eu não vou fazer vídeo, eu vou fazer só áudio. Aí eu comecei com um podcast chamado Billpod. Aí eu só no Spotify falando. Aí eu falei assim, para mim ter público, eu preciso estar em todas as redes sociais. Aí eu Sim, comecei a fazer, eu só fiz. sim. E É eu sou desse jeito. extremamente Não, tímida. eu era do YouTube, né? O Rei Uhum, Biólogo surgiu no YouTube. Vir para o Instagram foi uma necessidade da época, né? uhum. Sim, muito importante a educação ambiental. Se a pessoa quer fazer, a pessoa tem que ter coragem. No Sim, começo você vai falar muito para dentro, você vai ser super tímida, mas com o tempo vai melhorando, a edição vai melhorando, a qualidade dos vídeos também. sim, É tudo com o tempo. sim. Eu vejo muita gente falando assim, quero criar uma página, mas minha página não cresce. Faz 3 meses que a pessoa cria a página. Eu falo assim, todo o processo ainda é demorado, né? Quando a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, às vezes as coisas saem mal feitas. Então faz com calma, Sim, sabe? Pensa assim, é uma regrinha que todo mundo fala e é uma regrinha que funciona. Poxa, só 10 pessoas assistem meu vídeo. Pô, mas 10 pessoas, se você colocar 10 pessoas numa sala, é muita gente, né? 100 pessoas assistiram meu vídeo. É muito pouco. Hoje a gente vive numa sociedade onde é muito fácil você ficar famoso na internet, né? sim, Por coisas simples, né? E a gente vê aquelas pessoas com milhões de seguidores, milhões de visualizações. E a gente olha as nossas 100 visualizações e fica chateado. Não, sim. 100 pessoas pararam. Eu venho numa cidade que tem 6 mil habitantes. Pra você ter uma ideia, Uhum. é muito pequeno. Quando o Rei Biólogo atingiu lá seus 10 mil seguidores, pra mim foi assim, meu Deus.
é basicamente mais gente que tem na minha cidade. Isso foi assim, assustador. Então, eu sempre falo pra galera, comemore suas pequenas conquistas, que são grandes, não são pequenas, são grandes, né? Sim, no YouTube, por exemplo, eu cheguei agora a 970. Então, é aos Olha que legal, pouquinhos. E é 1 ano e meio. Então, é bem olha que pouquinho, legal. devagarzinho, mas tá indo. Sim, Enquanto tiver um ou outro, às vezes eu tenho uma sumida, aí alguém me manda mensagem no DM: cadê você? O que aconteceu? Tô com saudade de ver esses vídeos. Aí isso é sempre bem dá aquele legal. gás pra voltar e Sim, isso dá um fazer. gás, né? Você fala pra galera, só vai, só se Só joga, vai. só É vai. óbvio que vai ter hate, comentários Isso ruins, sempre mas tem. ignora. E fala assim, É só mas ignorar. eu já não tenho um bom celular para fazer vídeo. Eu falei, não precisa. Faz, Cara, faz da forma que você conseguir, já ajuda muito. eu comecei, eu não tinha nem tripé, não tinha microfone. Eu comecei com um celular e um sonho. E tá certo, é assim E mesmo. assim as coisas vão melhorando. Sim, O importante é começar. Não espere você, eu vou estar pronta quando eu tiver um tripé. Não. Só apenas comece. só começa. Aos poucos a vida vai se ajeitando com o resto. Sim. E a rede social é algo assim que não cresce de uma hora para outra. Você não vai viralizar um TikTok assim. Demora, leva tempo. Sim, e uma coisa legal, que eu sempre falo pra galera, quando a gente começa a fazer esses trabalhos de educação ambiental, claramente todo mundo quer ficar famoso. A gente quer atingir um público muito grande. Sim, Mas o que eu falo pra galera em geral, assim, principalmente quando a galera começa e manda assim, é, me dá dicas. Eu falei assim, sempre comemore suas pequenas vitórias. Se uma pessoa viu seu vídeo e curtiu, é porque essa pessoa gostou do seu conteúdo. Então, isso que você ensinou, aquela uma pessoa que curtiu, ela aprendeu. Ou se ela não sim, aprendeu, ela se dedicou para assistir. Olha que legal. Olha que massa. É a mesma coisa você chegar e conversar com uma pessoa sobre conservação e a pessoa gostar. Isso é muito legal. sim. A diferença é que Cê- as redes sociais permitiu a gente ir muito mais longe com isso. Ampliar, Ampliar, exatamente. ampliar a entrega de conhecimento e de educação. Onde no Brasil uma pessoa pode observar jacarés com segurança e ética? Com segurança e ética. Bom, todo canto tem jacaré, tá? Isso aí, às vezes a pessoa fala, não, só em zoológico. Não, todo canto tem jacaré. Você pode achar Não. jacaré fácil. Mas se você quiser ver bem, Pantanal. Pantanal é um lugar muito fácil de você ver jacaré, né? Você tá na rodovia, você olha com aquela lagoa que você olha pro lado, você vai ver um jacaré. Obviamente, você não vai chegar perto, você vai tentar pegar, você vai ter aquele respeito, né? O espaço Uhum, animal. Você fala pra galera, mas você pega. Eu pego porque tem licença. Tem que ir lá, sim. mandar um monte de documento pro IBAMA, mandar um monte de documento pro ICMBio, pedir licença, explicar o porquê a gente pega a licença, né? Galera, eu sempre pego muito pé da galera. Tem muita gente que gosta de postar vídeo pegando cobra, pegando sapo, pegando. E isso realmente é uma coisa que dá muito engajamento. Poxa, eu pegar um jacaré azul dá muito engajamento. Mas existem motivos. Se você tem um motivo por que você está fazendo aquilo, legal. Agora, só pegar para pegar, eu tenho dó do bicho. Fala, não, deixa o bichinho lá em paz, né? Agora, quando você faz pesquisa e pode estar de acordo com as leis, aí tudo Uhum. bem, né? Mas é isso. Se quer conhecer, ver o jacaré, ver um jacaré grande, né? Vai pro Pantanal. Eu lembrei muito da capivara, né? Que virou modinha e tudo mais, e o povo vai É, querendo, tirando foto, fazendo carinho na nossa, capivara. o que E capaz de sem biólogo noção. recebeu de mensagem perguntando como que podia ter uma capivara? Nossa, isso deu muito trabalho. Para explicar para a galera. É assim, são temas muito polêmicos, né? Sim, Esse é um tema que eu sempre tento fugir bastante do rei biólogo, porque muita gente, pô, você carregar um capivara deve ser muito legal, você dar com um filhote de onça deve ser muito massa, né? Mas a gente esquece um pouco do, dos problemas que isso pode causar, né? Recentemente surgiu em outro podcast que o biólogo lá que eu gosto bastante falou sobre ter antas, ter animais, sobre estimação. É, Se a pessoa quer ter e ela tem como ter e como cuidar, tudo bem, pode ter. Eu, particularmente, eu não teria. Eu não gosto de animais silvestres como pet, por exemplo. uhum. Eu acho que a minha profissão e o fato de eu estar no meio da natureza me faz gostar de ver os animais soltos, né? Sim, Então, eu também. ver uma anta, nem eu até pensei muito, poxa, eu vi muita gente querendo ter anta de estimação em um lugar que podia ter um animal legalizado. Se a pessoa tem possibilidade, tem como ter financeiramente animal, tem espaço para ter, tudo bem. Se você quer ter, tenha. Mas eu não teria e não gosto, né? Não acho legal você ter um silvestre como pet. Acho
esses animais têm que continuar a vida livre e nosso papel é cuidar deles, né? Você já viu a história da Jacotirica, que foi o Pamo retiro da mulher e tudo mais? Quando eu gravei um vídeo falando contra, nossa, choveu de comentários. É, então, é sempre assim, eu dificilmente entro nessas discussões, eu sempre deixo claro, falei, gente, quem segue a gente no Rebiólogo já tem ciência do meu posicionamento sobre isso, né? Uhum, Tanto que você pode ter, e o animal, assim, você pode ter qualquer coisa que você quiser, desde que o animal seja legalizado, tá? E você consiga cuidar do animal, tá? uhum, João Emílio de Almeida Júnior, não teria, porque eu não gosto de ter animais silvestres, né? uhum. Mas se a pessoa tem animal legalizado, tudo bem, né? Aí é cada um. Mas também tem a questão também da pessoa saber a dieta exata do animal, Exatamente, cuidar do né? animal direito. Não é só ter, né? Ter animal todo mundo quer ter. Agora, cuidar, né? Se de cachorro um monte de gente não tá cuidando direito, não imagina os bichos desses. Igual jabuti, né? O Sim, povo quer assim, ter. e é um problema grande. Assim, as experiências que eu tive como biólogo em relação a isso me fizeram ainda mais ser contra ter silvestres como animal de estimação, né? Mesmo uma pessoa cuidando bem tudo, nossa, inúmeras vezes já apareceu bicho que era legalizado, é, e a pessoa só não queria mais e soltou o bicho. Então isso me faz, me deixou muito animado com esse assunto, né? E também como se tornou até então, na época a gente até fez um artigo sobre isso, como era fácil você comprar uma serpente pelo Facebook, sabe? Como que Uhum, assim, animais não legalizados, né? A gente lembra que quando a gente começou a coletar esses dados, nossa, eu lembro que eu fiquei assustado. Tinha grupos e mais grupos onde você podia comprar isso só de serpentes, lagartos, sem contar aves, sem contar primata, o que tinha de grupo no Facebook vendendo macaco, sabe? E eu falei, uhum. véi, que absurdo, meu Deus, né? Então, isso meio que me fez muito não ser dessa parte que quer ter o silvestre como pet. Novamente, se você quer ter o negócio legalizado, vai lá, tudo bem. Eu não teria, porque tem os meus motivos, né? Sim, é igual o jabuti. O jabuti tem toda uma alimentação, né? Sim, E ele, ó, vive muitos anos. sim, E às vezes a pessoa quer dar, tipo, ração de cachorro pro jabuti. sim. Acho que o bicho, né, e assim, animal silvestre não é um animal convencional, não é cachorro ou gato, né? Sim, Então, isso é uma coisa para se tomar muito cuidado. é uma grande responsabilidade. Quais são os fatores que garantiram a longevidade, metabolismo, comportamento, armadura dérmica, estratégia de caça? Bom, crocodilos são animais topo de cadeia, né? Como eu já expliquei. É, animais de vida longa, como os crocodilianos, eles não param de crescer. Então, se o animal tem alimentação à vontade, está num habitat bem conservado, ele vai continuar crescendo, vai continuar crescendo. Esses animais costumam morrer, se eles não são caçados, são mortos, né, por predadores assim, eles podem morrer por doença ou algo desse tipo. Mas são animais que vão crescendo, 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 crescendo. Por isso que a gente tem crocodilianos tão grandes assim, né? Isso permitiu uma grande longevidade desses animais, né? E até mesmo os seus hábitats, seus hábitos, tanto alimentares quanto comportamental, permitiram que eles tivessem uma longevidade tão grande, tá? Quais os projetos que você tem em mente daqui para frente? Olha, falando como o João Emílio, terminou o doutorado, né? Tudo certinho. Agora falando por nome de toda a equipe Rei Biólogo, a gente tem muitas ideias para as redes sociais, tem muitas ideias voltadas não só às redes sociais, né? A gente é de um lugar, de uma região de São Paulo que tem muito uma riqueza tanto paleontológica quanto de fauna e flora muito grande. Então a gente tem planos para esses locais, né? Quem sabe no futuro, e digo no futuro longo, né? Criar um pequeno museu, né? A gente tem esses planos. Então por isso que a gente lança o Rebiolog Store, a gente faz essas vaquinhas para arrecadar essa grana. A gente está lançando os projetos paralelos, né, ao Rei Biólogo, mas que estão relacionados ao Rei Biólogo, deixa de estar relacionado. E o fato do Rei Biólogo não ser tanto uma página, mas mais uma empresa, né, uma empresa voltada à educação ambiental, a gente tem ideia
continuar nas redes sociais, mas também sair um pouco das redes sociais, ir pro lado das palestras nas escolas, né? Então, esses são os próximos planos para o futuro, assim. Que legal. Como é que surgiu o nome Nuno? Nuno. Nuno foi um apelido que surgiu na infância, né? Por que que eu peguei o apelido Nuno, né? Bom, eu peguei o apelido Nuno pelo fato que meu nome é João Emílio, o nome do meu pai também é João Emílio. Então, na minha cidade, todo mundo conhecia meu pai como João Emílio e eu como Nuno, que era um apelido que surgiu de infância. Então, ninguém me conhecia como João Emílio, né? Até que eu falei, beleza, então, e todo mundo falou, não, é biólogo Nuno, é biólogo Nuno. E daí ficou biólogo Nuno, e eu peguei, assumi esse apelido. Então é muito fácil você ver o Nuno em vez de João Emílio. João Emílio, você vai ver quando tiver um artigo, ou uma coisa mais acadêmica, você vai ver João Emílio. Agora, quando é rede social, você vai ver Nuno. Que legal. E aí, para quem não te conhece, deixa suas redes sociais. Rei Biólogo, HY, underline, biólogo, em todas as redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, em todos os lugares, tá? É, E rei biólogo, porque a galera sempre pergunta por que rei biólogo, né? Porque se tem um biólogo, um filmmaker e um administrador. Por que rei biólogo? Quando a gente lançou o primeiro protótipo do que hoje é o rei biólogo, não tinha nome de rei biólogo. E daí, a gente sempre recebia muita foto de gente mandando para identificar cobra, identificar sapo, inseto. E a galera mandava, rei biólogo, que bicho é esse? Rei biólogo, achei essa aranha, que bicho que é? Tanto que eu era contra esse nome, rei biólogo, pra você ter uma ideia. Uhum. Eu falava, não, mas pô, não é só um biólogo que tem aqui, tem mais gente, tem mais profissionais de outras áreas. Vou pegar algo mais voltado à natureza. E o Matheus e o Daniel, não, tem que ser rei biólogo, porque é um nome que chama atenção e é um nome que gruda na cabeça. Daí ficou rei biólogo e deu muito certo. E como é que, então, se você falou que são de outras áreas, como é que a equipe é formada? A equipe é formada por eu, que sou biólogo, né? Pelo Matheus, que é administrador, então ele cuida de toda a parte burocrática de documentação, dessa parte de virar empresa, sabe? Essas paradas mais chatas aí. E essa parte de marketing é ele que auxilia também. O Daniel, ele é fotógrafo e filmmaker, né? Então ele faz parte de toda essa parte de gravações, né? Então essas macrofotografias, esses vídeos de macrofotografia são ele, é tudo ele que faz. Então ele manja muito essa área de edição. Então a gente é composto por essa equipe multidisciplinar que deu muito certo e que permite que a gente faça diferentes conteúdos, né? Então, é o que eu falo. A gente é o rei biólogo ele se divide por categorias porque tem toda uma equipe por trás, né? Hum. Porque senão um só dando conta de tudo não ia Imagino dar dar certo. conta, porque eu É, dou conta de tudo. Eu faço ia dar roteiro, trabalho, edito, ia dar trabalho. dá. Então eles não são de aparecer muito, mas eles estão lá por trás, Uhum. mexendo com tudo. De trabalho por trás. Sim. O povo nem imagina. Muito obrigado por sua participação no podcast. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado, povo, por ter ficado até aqui, ter ouvido até o final. E até o próximo podcast. Tchau, Nuno. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.